Há muito mais no nosso mundo do que aquilo que conseguimos ver. Encontros perturbadores, fenômenos sem explicação e muitas outras coisas foram ocultadas de nós. Estas são as coisas que ninguém deveria ver. Um homem estava em sua igreja local quando capturou esta cena. Conforme a câmera se move em direção à estátua de Jesus, os olhos da imagem se abrem. Assustador. Outro avistamento curioso mostra novamente uma estátua de Jesus em movimento, desta vez sob a luz do dia. Seria um verdadeiro metamorfo. Número 1. A criatura gigante na beira da estrada. O vídeo mostra uma criatura de aparência incomum ao lado da estrada, mais alta do que a maioria dos prédios. Ela possuía chifres em sua cabeça e parecia completamente fora de seu ambiente natural. O cinegrafista cometeu o erro de não fugir e acabou tendo que se esconder enquanto a criatura observava o entorno, possivelmente em busca de presas ou de seus semelhantes. De repente, ela saiu correndo, deixando todos intrigados com o que acabaram de testemunhar. Número 2. A criatura em uma jaula na Romênia. Estou em um zoológico bem decadente na Romênia e encontrei uma criatura muito bizarra presa em uma jaula. Nas praias da Romênia, um vídeo misterioso surgiu mostrando uma figura humanoide debatendo-se dentro de uma gaiola. Suas feições lembravam os famosos Greys das histórias sobre alienígenas. Um turista gravou a cena e, após compartilhar o vídeo, desapareceu. Ninguém sabe o que ele realmente viu, mas seu desaparecimento sugere que talvez certas coisas devam permanecer ocultas. O que quer que estivesse naquela jaula nunca deveria ter sido revelado. Número 3. A criatura nas árvores. A criatura estava perfeitamente camuflada em uma árvore, tornando difícil perceber sua presença à primeira vista. Ao desacelerar o vídeo e capturar um quadro, é possível ver claramente um ser observando o cinegrafista. Ele relatou ter sentido uma estranha energia ao se aproximar da árvore. O cinegrafista fugiu rapidamente, mas ao revisar as imagens, percebeu olhos brilhantes, um pequeno corpo e uma cabeça como nenhuma outra criatura conhecida. Não é surpresa que as criaturas das árvores se escondam. Ainda não sabemos o que realmente vive nas florestas. Número 4. Criatura misteriosa no quintal. Certa noite, uma mulher flagrou algo incomum em seu quintal. O ser possuía uma corcunda estranha e se locomovia sobre os braços, de maneira que ela nunca tinha visto. Parecia um híbrido, algo mantido escondido por anos. Antes que alguém pudesse observá-lo melhor, a criatura desapareceu na escuridão. As autoridades foram acionadas, mas ninguém conseguiu identificar o ser ou rastrear seu paradeiro. Até hoje, o caso permanece um mistério. Número 5. A criatura no tronco da árvore na Amazônia. Durante uma expedição na Amazônia, um biólogo acreditava estar diante de um simples tronco de árvore, até que ele piscou. Tentáculos começaram a se mover lentamente pelos lados da estrutura, que parecia ser parte planta, parte animal, nada semelhante a qualquer coisa conhecida. O ser não atacou nem fugiu, apenas permaneceu imóvel e vivo. O biólogo recuou em silêncio. Até hoje ninguém conseguiu explicar o que ele viu. Número 6. A pequena criatura que ri. Cientistas encontraram uma criatura minúscula com uma carapaça rígida, várias patas e movimentos estranhos, quase como uma tartaruga robótica. Mas então ela riu. Um suave riso infantil ecoou pelo laboratório, deixando todos paralisados. Não correspondia a nenhuma espécie conhecida. Se isso veio da Amazônia, há coisas ainda mais estranhas por lá. Número 7. O encontro com a polvo Scarlet. Quando você passa um tempo com um polvo, sente que eles são tão curiosos quanto nós. Se você observá-los por bastante tempo, perceberá pequenas imperfeições em sua pele. Este polvo em questão tinha uma pequena cicatriz abaixo de um dos olhos, razão pela qual a mergulhadora o chamou de Scarlet. Ela encontrou Scarlet, que agiu de maneira estranha. Cobriu os olhos como se estivesse tímida e, em seguida, tocou suavemente a mão da mergulhadora. Não foi um gesto aleatório. Parecia que o animal entendia. Ao estender o braço, Scarlet colocou seus tentáculos na mão da mergulhadora. Um momento inesquecível. Número 8. Figura agachada na floresta. Guardas florestais filmavam na mata quando avistaram uma figura encurvada, de braços longos e com um rabo. Ela não se mexeu. Os guardas permaneceram em silêncio, filmaram e saíram do local. O vídeo se espalhou rapidamente. Alguns disseram ser um troll, outros um Wendigo. Ninguém voltou lá para conferir. Número 9. Criatura com chifres em Parque Nacional. Em 1975,
Um funcionário do Parque Nacional de Woodlands relatou ter visto uma figura alta com chifres. A segurança foi averiguar. Durante a noite, enquanto acampavam, algo se moveu entre as árvores, passos pesados e lentos. Um soldado jurou ter visto os chifres. Todos retornaram em segurança, mas abalados. Seja lá o que for, ainda permanece naquelas matas. Número 10. A planta com olhos humanos. Em uma vila isolada, uma mulher cavando em seu quintal encontrou uma planta estranha. Suas raízes possuíam olhos humanos, uma boca e fileiras de dentes. Alguns acreditaram ser uma mandrágora. Ao invés de destruí-la ou enterrá-la, ela levou a planta para casa, cozinhou e a consumiu. Depois disso, ela desapareceu sem deixar rastros. Nenhuma ligação, nenhuma visita. Nunca mais foi vista. Número 11. As fitas flutuantes na floresta. Um homem caminhava próximo à floresta quando notou algo estranho em um galho baixo. Criaturas semelhantes a fitas finas flutuavam no ar, movendo-se suavemente como se estivessem debaixo d'água. Não pareciam insetos, nem se moviam como nada que ele já tivesse visto. Assustado, ele recuou. As fitas continuaram a deslizar no ar. O homem jamais voltou àquela área. Número 12. O ciclope em uma caverna. Dentro de uma caverna escura, a lanterna de um homem iluminou algo esculpido na rocha, uma figura gigante com um único olho. Um ciclope. Apesar das rachaduras, a face parecia incrivelmente real. Ele se aproximou e notou detalhes perfeitos, como se alguém tivesse esperado que aquilo fosse encontrado. À medida que avançava, a caverna ficava mais fria. Ele não permaneceu muito tempo. A figura ainda repousa ali, intacta e misteriosa. Número 13. Reptilianos são reais. Durante uma transmissão ao vivo, os olhos de uma repórter pareceram sofrer um glitch. Embora ela piscasse, seus olhos permaneciam visíveis nas pálpebras, e seu olhar havia mudado. Em outra ocasião, um caminhoneiro na África do Sul viu algo que não fazia sentido. Um ser com corpo humano e rosto de lobo sendo colocado em um caminhão. Alguém filmou. O que mais intrigou foi a leve movimentação do peito da criatura, como se estivesse respirando. Nenhuma explicação oficial foi dada, apenas silêncio. Número 14. Formas pálidas no mar. Enquanto caminhava pela costa, um visitante avistou duas formas pálidas flutuando na água. Eram delgadas, quase como esqueletos entrelaçados. Uma delas parecia possuir um rabo ou uma espécie de manto. Alguns sugeriram que fossem sereias, outros restos de peixes, mas nada parecia certo. O mar lentamente levou as figuras para longe. Desde então, nada similar foi registrado. Número 15. Evidência clara do pé grande. Em 2024, uma câmera de trilha registrou uma imagem nítida de uma grande criatura peluda agachada entre as árvores. Não era um vídeo borrado ou rápido. Mostrava um corpo robusto, pelagem espessa e movimentos pesados, exatamente como se descreve o pé grande. A gravação chegou até os noticiários, deixando céticos menos confiantes. Dessa vez parecia real. Número 16. Figura sombria e cães em alerta. Em uma noite, os cães de um fazendeiro não paravam de latir, concentrados em algo próximo a uma cerca quebrada. Os olhos dos animais estavam fixos em uma figura sombria que tentava se afastar, mas não conseguia despistar os cães. O fazendeiro começou a filmar. O que capturou foi inquietante. A figura lutava para escapar, mas os cães permaneciam atentos. Seria um fantasma? Algo pior? O vídeo deixou muitos desconfortáveis. Número 17. Criatura no meio da selva. Durante uma excursão na selva, um grupo de turistas viu algo perturbador. Suas lanternas iluminaram uma criatura agachada, aparentemente se alimentando de algo. Parecia um macaco, mas com feições erradas. Ela se virou lentamente para o grupo, causando pavor. Alguns acreditaram ser um animal selvagem. Outros afirmaram ter visto um jovem Wendigo. Ninguém se aproximou. Nunca mais falaram sobre o ocorrido. Número 18. O momento estranho com Kevin Hart. Kevin Hart é conhecido por seu carisma e humor. Mas em uma entrevista com Kelly Clarkson, algo inesperado aconteceu. Durante uma pergunta aparentemente inocente, a expressão de Kevin mudou abruptamente, revelando medo genuíno. Kelly fez um comentário que sugeria assuntos que poucos ousariam discutir ao vivo. A atmosfera ficou tensa, deixando a audiência desconfortável. Algo não parecia certo naquele momento. Número 19. Criatura alada em Idaho. Em Boise, Idaho, pessoas viram uma criatura voadora que não deveria existir. Um enorme ser com asas planava no céu. Semelhante a um pterossauro, réptil pré-histórico que se acreditava extinto.
O vídeo do avistamento viralizou. A equipe Verify investigou vídeos como o de uma sucuri de mais de 15 metros registrada em um rio no Brasil. Criaturas assim continuam a nos surpreender. Número 20. Gigante das águas da Amazônia. Um vídeo do Brasil mostrou uma sucuri gigantesca de mais de 15 metros deslizando pelo rio, maior do que qualquer uma já registrada. A Amazônia, com seus rios e florestas densas, continua a esconder criaturas imensas e misteriosas. O que mais poderia existir sob aquelas águas? Número 21. O ritual de acasalamento dos peixes-boi. Enquanto caminhava perto de um rio na selva, um homem notou grandes ondulações na água. Começou a filmar pensando que algo gigantesco estava submerso. Quando o vídeo foi analisado, os especialistas identificaram um raro ritual de acasalamento de peixes-boi. Um vislumbre raro e fascinante da natureza. Número 22. A raia gigante capturada. Uma equipe de pesca acreditava ter capturado algo enorme. Ao puxar a rede, ficaram chocados ao ver uma gigantesca arraia-manta. Embora sejam animais gentis, seu tamanho impressionante raramente é visto tão de perto. O registro foi extraordinário, mas a captura não foi intencional. Esses seres vulneráveis precisam ser protegidos. Número 23. Criatura espinhosa encontrada por pastor. Enquanto cuidava de seu rebanho, um pastor encontrou algo estranho entre as pedras. Um ser coberto de espinhos com corpo de cordeiro, mas feições distorcidas que lembravam um porco-espinho. Ele o colocou cuidadosamente em um saco e o soltou na natureza. Até hoje ninguém sabe que criatura era aquela. Número 24. Peixe com rosto de rato. Caminhando próximo a um esgoto, um homem avistou algo nadando. Ao se aproximar e filmar, percebeu que o corpo era de peixe, mas o rosto parecia o de um rato. Uma visão digna de filme de ficção científica. Número 25. Aranha gigante em árvore. Um passageiro de trem filmava a paisagem quando notou algo chocante. Uma aranha gigantesca agarrada a um tronco. Suas patas enormes se estendiam, quase confundindo-se com a casca da árvore. O passageiro ficou paralisado. Teve apenas segundos para registrar a imagem. Número 26. Criatura misteriosa no rio na Indonésia. Em uma vila na Indonésia, algo estranho começou a acontecer. Todo o gado que se aproximava demais do rio desaparecia misteriosamente. Preocupados, alguns moradores decidiram investigar. O que viram os deixou perplexos. Uma criatura escura com um longo rabo espreitava sob a superfície da água. Tentaram capturá-la, mas ela desapareceu rapidamente no fundo. Até hoje ninguém sabe o que era. Número 27. Tartaruga alligator gigante. Um explorador ficou paralisado de medo quando uma tartaruga alligator gigante avançou em sua direção com a mandíbula aberta. A força da mordida desses animais é suficiente para partir um pedaço de madeira como se fosse um palito de dente. Essas tartarugas, algumas das maiores de água doce, podem pesar até 45 kg e possuem carapaças pontiagudas que as fazem parecer relíquias dos tempos dos dinossauros. O explorador recuou com sabedoria e, mais tarde, um pescador encontrou outro exemplar da espécie. Número 28. Figura branca em um cemitério. Um grupo de amigos foi a um cemitério em busca de emoção. E encontrou. Sob uma árvore avistaram uma figura branca e alta, imóvel, com uma das mãos erguidas como se estivesse congelada no tempo. O silêncio ao redor aumentou a tensão. Eles não se aproximaram. Mais tarde, ao reverem as imagens, acreditaram ter filmado o fantasma de uma pessoa maligna. Número 29. Enxame de águas vivas. Enquanto navegavam de barco, um grupo de amigos avistou algo estranho na água. Aproximando-se, viram um enorme aglomerado de águas vivas, com corpos translúcidos e tentáculos flutuando com a correnteza. Parecia que estavam observando o grupo. Sem querer incomodá-las, permaneceram imóveis. Após alguns minutos, as águas vivas se afastaram silenciosamente. Número 30. Figura branca em câmera de segurança. Uma câmera de segurança doméstica captou um momento assustador. Uma figura branca emergiu das sombras, movendo-se de forma antinatural, mudando de forma antes de desaparecer no ar. Ao reverem as imagens, os moradores ficaram aterrorizados. Alguns disseram que poderia ser um narwhal, criatura metamórfica das lendas antigas. Outros acreditaram que era algo ainda mais estranho, que não deveria ser visto por olhos humanos. Número 31. Destroços misteriosos em Saskatchewan. Em Ituna, Saskatchewan, uma família de fazendeiros encontrou destroços misteriosos em seu campo. Enquanto Barry Salchuk e seu filho Cody
Trabalhavam em 28 de abril de 2024. Encontraram peças incomuns, uma delas com quase 50 quilogramas, queimada e composta de fibra de carbono e alumínio. Especialistas investigam o material, sugerindo que pode ser destroço espacial. A Agência Espacial Canadense ainda busca respostas. Número 32. Raro pássaro em Assam, Índia. Em setembro de 2022, moradores da vila de Assam, na Índia, encontraram um pássaro raro e enigmático, o grande noitibó de orelhas grandes. Essa espécie ameaçada é tão rara que avistá-la parece um mito. Preocupados, os moradores alertaram rapidamente o Departamento Florestal de Assam. O pássaro foi resgatado com cuidado e liberado no Parque Nacional de Kaziranga, onde agora tem a chance de prosperar. Número 33. Encontro em cabana abandonada. Durante um passeio pacífico na floresta, um homem encontrou uma velha cabana abandonada. Espiou pela janela e se arrependeu imediatamente. Dentro, uma figura pálida, de olhos fundos, movia-se de maneira antinatural, revirando o cômodo. De repente, a figura pegou uma pá antiga e investiu contra ele. O homem correu desesperado e conseguiu escapar. Número 34. Criatura dançante no campo. Certa noite, um fazendeiro estava em seu campo esperando uma tempestade, mas presenciou algo ainda mais estranho. Uma criatura branca e fofa dançava e girava, liberando pequenas nuvens de fumaça enquanto se movia. O fazendeiro ficou paralisado, sem saber se era um animal desconhecido ou algo além da compreensão. A criatura girou e desapareceu na noite, deixando mais perguntas do que respostas. Número 35. Figura pálida na praia. Dois amigos aproveitavam uma noite tranquila na praia quando uma figura alta e pálida apareceu na areia. Seus movimentos eram estranhos e sua presença causou calafrios nos dois. A figura lembrava as histórias de skinwalkers que eles ouviram quando crianças. Dominados pelo medo, os amigos fugiram, enquanto a figura continuava patrulhando a praia. Alguns acreditam que skinwalkers habitam lugares solitários à espreita. Esses dois mal escaparam de seu olhar. Número 36. Peixe monstruoso no rio Kali. No rio Kali, na Índia, um biólogo decidiu confirmar as histórias antigas sobre peixes gigantes. Após horas de espera, finalmente fisgou um peixe dourado de cerca de 72 quilogramas. Forte e ameaçador, o peixe mostrou que os monstros dos rios da região são reais. Enormes, poderosos e capazes de assustar qualquer um que se aventure em suas águas. Número 37. Criatura misteriosa em pântano. Das águas turvas de um pântano, algo estranho emergia e desaparecia repetidamente. Alguns diziam que tinha um bico, sugerindo que poderia ser uma ave ou um réptil. Outros acreditavam ser uma criatura mutante, jamais vista antes. Quanto mais tentavam se aproximar, mais rapidamente a criatura sumia. Até hoje, o mistério permanece. Número 38. Figura coberta por tecido azul. Inscrito por assinantes, este vídeo é realmente estranho. Uma figura coberta por um pano azul foi vista movendo-se de maneira suspeita em uma propriedade. Em certo momento, parece ter se transformado ou dominado o dono do local. A luta foi filmada e o humano desapareceu ou foi vencido pela entidade. Muitos suspeitam que o pano azul escondia algo maligno. Opiniões divididas. Atuação ruim ou tentativa convincente? Você decide. Número 39. Cavaleiro sem rosto filmado por drone. Um homem sobrevoava uma praia com seu drone quando avistou um cavalo galopando na areia. No lombo, havia uma figura de cabelos longos e sem rosto. Apenas pele lisa. A figura segurava firmemente o cavalo sem olhar em volta. O vídeo é autêntico e gera debates até hoje. Seria um erro técnico ou algo muito mais estranho? Número 40. Sombra térmica na parede. Pode parecer um efeito visual, mas é algo mais interessante. Ao se posicionar diante de uma parede, o homem bloqueia o calor do sol. Com a brisa e o céu claro, sua sombra térmica permanece projetada na parede. Este fenômeno é conhecido como sombra térmica. Número 41. Criaturas rastejando captadas por câmera de trilha. Uma câmera de trilha capturou duas figuras humanoides pálidas, rastejando de quatro. Seus olhos brilhavam no escuro. Uma das criaturas carregava algo na boca, enquanto a outra seguia próxima, movendo-se rapidamente e de forma baixa. Quando passaram pela câmera, seus corpos pareciam finos e estranhamente esticados, como pele esticada sobre ossos. Alguns acreditam que eram skinwalkers transportando uma presa fresca. Outros pensam que seriam criaturas jovens ainda aprendendo a se esconder.
De qualquer forma, a cena é perturbadora. Número 42, encontro aterrorizante na selva. Um campista procurava seu animal de estimação perdido na selva durante a noite, com apenas uma lanterna. De repente, avistou algo espreitando de trás de uma árvore. Logo após, a criatura desapareceu. Segundos depois, ela saltou em sua direção. O vídeo termina com um quadro borrado de algo que parecia um rosto em decomposição. O que aconteceu depois é um mistério, pois o homem nunca mais compartilhou uma atualização. Número 43. Criatura com aparência de lobo em casa abandonada. Turistas exploravam uma casa abandonada quando encontraram algo mais do que poeira. Em um canto escuro, algo se moveu. A princípio parecia uma pessoa, mas então perceberam pelos espessos e membros com formato semelhante aos de um lobo. Seu corpo era longo demais e os braços excessivamente curvados. Alguns mencionaram uma mutação, outros preferiram não comentar. Eles saíram rapidamente do local. Número 44. Criatura com chifres em caverna. Enquanto explorava uma caverna, a câmera de um homem capturou algo escondido na escuridão. A criatura tinha membros longos, costas arqueadas e 2 chifres afiados. Não atacou, apenas seguiu lentamente como se estivesse esperando. O explorador fugiu. Mais tarde, ao rever o vídeo com amigos, todos concordaram. Parecia um Wendigo. Alguns acharam que poderia ser algo ainda pior. Seja o que for, continua lá fora. Número 45. Objeto escuro nos céus da França. Nos céus da França, uma forma escura flutuava silenciosamente. O homem que filmou pensou, a princípio, que fosse um balão. Mas o objeto permaneceu perfeitamente imóvel por vários minutos e depois disparou em alta velocidade. O vídeo se espalhou rapidamente. Alguns culparam tecnologia secreta, outros disseram que eram alienígenas. Ninguém explicou e o objeto não foi visto novamente. Número 46. Figura com corpo de cavalo. Um vídeo capturou algo estranho caminhando no escuro. A criatura possuía um torso humano e a parte inferior do corpo semelhante à de um cavalo. O vídeo era curto, mas claro. Algumas pessoas disseram que era CGI, outras juraram que parecia real demais. De qualquer maneira, ninguém conseguiu explicar como aquilo se movia daquela forma. Número 47. Figura misteriosa atrás de vidro. Atrás de um vidro empoeirado havia uma figura estranha. Pequena, curvada, extremamente realista. Sua pele era enrugada, com orelhas longas e um nariz torto, semelhante a um galho. Não parecia arte, parecia ter sido um ser vivo. Na internet, muitos a chamaram de Goblin. Outros riram. Mas quanto mais você encara, mais parece que a figura retribui o olhar. Alguns disseram que lembrava Dobby dos filmes. Se for verdade, o que isso significa? Número 48. Figura estranha sendo arrastada por homens de terno amarelo. Um homem estava à beira do rio, admirando a paisagem, quando 2 indivíduos em trajes amarelos chamaram sua atenção. Eles não estavam pescando, carregavam uma grande rede. O homem começou a filmar discretamente. Logo, arrastaram algo estranho até a margem, uma cauda de peixe que parecia a de uma sereia. Mas sereias não passam de lendas, ou não? O que você acha? Número 49, avistamento de Skinwalker. Um grupo de amigos dirigia perto da floresta quando avistou uma figura pálida e retorcida parada nas sombras. Seus olhos brilhantes os observavam em silêncio. Em vez de fugir, os amigos zombaram da criatura. Um grande erro. O ser não parecia um viajante perdido. Parecia um Skinwalker. Logo, outras figuras emergiram das árvores e cercaram o carro. Moradores locais sempre dizem: se você vir algo assim, não zombe, apenas vá embora. Número 50. Criatura atacando cabras. No meio da noite, agricultores indonésios acordaram com o grito aterrorizado de suas cabras. Ao sair, viram uma criatura agarrando uma das cabras, que lutava em vão. Quando os homens se aproximaram, o ser largou o animal e fugiu, desaparecendo no lago próximo. Eles tentaram persegui-lo, mas ele sumiu sob a água. Até hoje, ninguém sabe que tipo de predador ou criatura era. Número 51. Milípede gigante na Indonésia. Nas profundezas de uma floresta na Indonésia, moradores filmaram algo inacreditável. Um milípede gigantesco, do tamanho de um carro, sendo carregado por 4 homens com varas de bambu. Ele se movia e se contorcia, um tamanho antinatural. Alguns pensaram que fosse uma farsa, mas o vídeo parecia autêntico. E aqui está o detalhe mais estranho. Milhões de anos atrás, existia uma criatura assim chamada Arthropleura, o maior milípede já descoberto.
Talvez isso não seja impossível, afinal. Número 52. Ossos antigos no pântano. Em uma vila pacata, um homem viu algo estranho emergindo de um pântano. Parecia ossos antigos, desgastados e retorcidos, semelhantes à madeira flutuante. Mas tinha forma, quase como se tivesse sido esculpido. Os moradores se recusaram a se aproximar, afirmando que aquilo não era madeira, mas sim um vigilante, um protetor ou algo ainda mais antigo que o próprio pântano. Número 53. Criatura semelhante a uma enguia gigante. Um grupo observou algo grande na margem de um rio. Parecia uma cobra, mas tinha manchas e um corpo grosso semelhante ao de uma enguia. Media quase 6 metros. Os moradores mencionaram o abaia, um espírito de enguia gigante das lendas locais. A criatura deslizou de volta para a água e desapareceu. Número 54. Pequena criatura peluda. Em uma vila remota, um homem encontrou uma pequena criatura que cabia na palma da mão. Era peluda, com pequenas mãos semelhantes às de um macaco e grandes olhos redondos que não piscavam. A criatura agarrou os dedos do homem e o observou em silêncio. Ninguém conseguiu identificar o ser. Não correspondia a nenhuma espécie conhecida. Cientistas investigaram, mas não chegaram a nenhuma conclusão. Até hoje permanece um mistério. Número 55. Sombras de Hiroshima. As sombras deixadas em Hiroshima são um lembrete arrepiante do evento devastador que mudou o mundo para sempre. Essas silhuetas assombrosas guardam uma história tão perturbadora quanto inesquecível. Número 56. Figura sombria perseguida por animais. Câmeras de segurança registraram uma figura sombria correndo rapidamente, perseguida por animais. Parecia humana, até desaparecer no meio da corrida. Seu corpo era fino demais e seus movimentos estranhos. Alguns atribuíram a um defeito na câmera, outros acreditaram que se tratava de um ser metamórfico. Número 57. Criatura de pano azul. Um vídeo enviado por um assinante foi considerado um dos mais estranhos. Uma entidade coberta por um pano azul foi flagrada movendo-se de forma suspeita em um terreno. Em certo momento, não se sabe se ela se transformou ou se tomou controle do proprietário. Este tentou expulsá-la da propriedade, mas a situação piorou. A figura azul avançou e o homem simplesmente desapareceu ou foi dominado. Muitos nos comentários acharam que a atuação foi fraca, mas que a tentativa de vídeo foi interessante. E você, o que acha? Se essas histórias nos mostram algo, é que o nosso mundo ainda guarda muitos segredos, alguns que talvez nunca devêssemos ter visto. E você, o que achou dessas imagens? Qual delas te deixou mais intrigado ou assustado? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero muito saber. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!